bom dia! Estamos começando agora mais uma live. Essa live de hoje, ela vai falar sobre um tema muito importante, que é a procrastinação, a acomodação, a preguiça, né? Que são deformadores do nosso ego. Esse é o nosso objetivo de hoje. Eu tenho feito aqui uma série de lives, na verdade eu comecei semana passada. Tudo bom, Kátia? Seja bem-vinda, meu amor. Semana passada eu comecei a falar sobre os deformadores do ego, Nós temos 4 deformadores do ego, que são questões nossas do dia a dia que impedem a nossa ação no mundo. Oi, Cris, seja bem-vinda, meu amor. Que impedem a nossa ação direcionada para aquilo que a gente quer. Né? Deixa eu abaixar um pouquinho essa música, acho que tá muito alto. Bom dia, meu amor, bom dia, ai que delícia. Maravilhoso, né? Começar o domingo assim. Então, olha só, a gente tem, semana passada eu falei de inferioridade, eu vou fazer ainda uma sobre superioridade, mas é porque o tema da inferioridade ele é mais forte pra mim. Então, como eu tava atendendo várias pessoas com esse tema também, aí eu trouxe, porque tava ali fresquinho na minha mente, eu queria trazer esse conhecimento pra vocês. Hoje eu quero falar de outro tema que também tem surgido durante a semana, que é a preguiça, a acomodação. Aquela coisa de você querer fazer algo, você sabe que você precisa de fazer aquilo, você já entendeu que você precisa de tomar uma ação positiva naquela direção, mas você não dá conta. E isso causa um rebote emocional, né? A gente não dá conta, aí a gente se culpa e a gente se pune. Ou a gente se compara a outras pessoas, nos colocando ou para cima ou para baixo. Normalmente para baixo, tá? Esses dois movimentos, eles são muito comuns. Tem outra possibilidade também, que é você causar muita ansiedade, porque você fica lá no futuro, pensando em algo que você quer fazer e não dá conta. Ou você fica no passado, se deprimindo, se frustrando, porque você não dá conta de fazer aquele movimento. Então, todo esse cenário emocional, ele ocorre quando a gente define algo para fazer e a gente não faz. E é muito importante a gente dizer também que isso causa, a constância disso na nossa vida, esse padrão repetido, ele vai ainda mais criar um impeditivo para a sua ação. Nós vamos criando através dos nossos comportamentos, da forma como a gente pensa e age, e da forma como a gente sente. Nós vamos criando caminhos neurais, né? A neurociência vai estudar muito sobre isso. Quando você começa a construir um outro caminho, você vai criando novos engremas, novas possibilidades de ação ali no mundo. Isso envolve todo o nosso complexo, aqui no físico, né? Então eu queria começar falando para vocês, que deixa eu ajustar isso aqui, tá? Pronto, deixa eu ajustar isso aqui direitinho. Pronto. A gente pode chamar aqui, se vocês quiserem, podem chamar mais pessoas, tá? Aí, vou deixar aqui coisa gravadinha, mas fica gravadinho aqui depois. Importante a gente ter esse conteúdo aqui pra vocês. Bom, hoje eu tentei estruturar a live, eu estruturei ela de uma forma mais didática para que a gente consiga ter um início, meio e fim de uma forma mais coerente, né? A gente consiga ter mais clareza aqui no nosso fluxo da live. Então, vou começar falando para vocês que nessa vida nós temos 2 possibilidades de movimento. Nós temos 2 possibilidades. A primeira vez que eu ouvi isso foi o José Roberto Marques falando disso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essas possibilidades de movimento. O caminho que a gente chama de caminho de graça, que é o caminho do amor. É o caminho que você vai para frente, que você olha para frente. Depois do José Roberto Marques, eu vi a Paula Abreu falando disso, e mais recentemente agora a Letícia Leão, que está fazendo um trabalho lindo com constelação familiar, que é uma técnica, né? Uma técnica de cura muito linda também. E então, assim, queria trazer isso para vocês porque isso é muito forte. Existe um caminho que a gente vai para frente, que a gente olha para frente, que a gente caminha, que a gente prospera, que a gente evolui. E se você não está evoluindo, você está involuindo, você está estagnado, você está diminuindo a força daquela ação. Isso para tudo na vida. Se você não está evoluindo no seu relacionamento, aquele relacionamento ele está morrendo. Se você não está evoluindo na sua saúde, a sua saúde está morrendo. Se você não está evoluindo na sua vida financeira, a sua vida financeira está morrendo. Então existem essas 2 possibilidades. Quando você caminha para frente, você reconhece o seu passado, agradece e caminha para frente. Quando você não caminha para frente, você está preso a memórias ali do passado, é o caminho do medo.
É o caminho que a gente tem diversas travas que nos impedem de avançar na direção do que a gente quer. E aí que entra o tema de hoje, sobre acomodação, sobre preguiça, né? Muitas vezes a gente se pune porque a gente acha que isso é como se a gente não merecesse ou a gente não conseguisse, a gente não fosse capaz de fazer aquilo que a gente acha que é importante. E não é bem isso. São questões muito mais profundas que nos envolvem, é responsabilidade nossa, mas é preciso um mergulho mais profundo para entender. Todas as vezes que você se coloca, né, se posiciona para fazer algo e aquilo não acontece, você não consegue fazer, é preciso olhar mais profundamente o seu comportamento para que você consiga entender qual é o padrão que está ali por trás daquilo. É isso que a gente vai estudar hoje. Então, eu gostaria que vocês parassem para pensar o que nos impede de avançar. Tem um exercício simples, gente, simples demais, que é muito esclarecedor e que se todo mundo fizesse, com certeza, teria muitas referências sobre si, que é anotar o que você está pensando. Existe uma comunicação por trás de algo, quando você vai fazer algo que aquilo não está legal, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda, amada, seja bem-vinda. Quando a gente vai fazer algo que não está condizente, né, conosco, que tem alguma coisa ali impedindo, que causa um desconforto, existe um diálogo ali por trás. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz a primeira live, eu sempre falo disso, né? Eu tava até comentando sobre isso com uma cliente minha, que eu tava atendendo ela, foi um atendimento muito profundo, até comentei lá no Stories. Eu tava comentando com ela, a primeira live que eu fui fazer, a segunda, a terceira. Primeiro eu fiz eu deixei as 4 lives programadas, que era pra eu não deixar de fazer, porque eu tenho uma coisa muito forte com compromisso. Se eu assumo um compromisso, eu faço tudo pra honrar aquele compromisso. Então, sabia que me comprometendo era algo que me auxiliaria a não desistir. E aí, quando eu fui fazendo... Oi, Sol, socorro, seja bem-vinda. Quando eu fui fazendo a primeira live, a segunda live, eu comecei a observar esse desconforto interno. E eu comecei a escrever os padrões que vinham, né? Você não é suficiente, você não vai dar conta, e agora vai todo mundo te ver, e as pessoas vão te achar ridículo, as pessoas vão te machucar. Tudo aquilo foi vindo. E eu tive a coragem de olhar para aquilo com amor. Dói, tá, gente? Não é que é assim, o sofrimento, ele é uma opção nossa. A gente pode ficar ali preso no sofrimento. Mas a gente pode sentir essa dor, deixar ela sair para fora, acolher ela, para entender como a gente pode iluminar aquele aspecto, tá? Tudo está em nós. Essa é uma frase linda para vocês levarem para a vida. Tudo está em nós. Então, esse exercício de colocar no papel a sua comunicação interna, de passar a ouvir ela sem medo, entender qual é a comunicação interna ali, por que aquilo está te gerando desconforto, quais são os padrões emocionais envolvidos. Um brainstorm ali emocional. É uma técnica simples que a gente pode fazer, tá? E que auxilia bastante. Então, as perguntas, aqui vou seguir meu roteiro. Por que nós criamos metas e não cumprimos? Por que nós procrastinamos? E o pior ainda, por que você aceita uma vida menor? Por que você aceita comportamentos que te prejudicam? Por que você aceita resultados na sua vida que não estão mais condizentes ao que você quer alcançar? Por que a gente a gente se acomoda ali? Né? A história do rio. Eu sou um rio que estou correndo ali, né? Em direção ao mar, que é o oceano, que é a minha natureza divina, né? Minha natureza abundante. Então, toda vez que esse rio encontra uma pedra, alguma coisa, ele vai desviar, ele vai passar por essa pedra. Se ele não quer passar por aquela pedra, ele cria uma poça. Ali eu fiz foi uma inspiração que eu tive. Ele cria uma poça e tem a ilusão de ficar ali paradinho. Quando você cria essa poça na sua vida e fica parado naquele lugar, você não evolui. Você fica parado ali naquela poça. Então, você também não tem os resultados positivos que você quer. A sua vida fica ali, ela fica naquela acomodação e a vida vai te trazer questões para você sair dali. A vida vai furar essa poça para que você possa seguir em frente. Isso acontece com doenças, pessoas que aparecem na nossa vida, que nos causam alguma questão, questões com dinheiro, questões relacionais. Aparecem situações para que você se movimente. A vida é evolução. Nada fica parado no universo. Nada fica parado. Tudo caminha para a evolução, tudo caminha para frente. Então, se nós nos recusamos a fazer esse movimento,
A vida vai nos movimentar, a vida vai trazer algo para nos movimentar, para tirar a gente desse estado de inércia. Porque ele é uma ilusão do nosso físico aqui, uma ilusão da nossa mente física. Não existe, tá? Gente, existe sempre um movimento de evolução. Nós nascemos para crescer e evoluir em amor. É esse o nosso objetivo aqui maior nessa vida, tá? Evoluir com amor e desapego. Então, é deixando para trás as coisas que passaram e indo para frente, evoluindo, crescendo, ampliando a sua luz, a sua voz no mundo. Esse é o nosso movimento evolutivo. Então, tudo que está ali parado, estagnado, é uma ilusão da nossa alma, do nosso físico aqui, da nossa mente física. E aí, para explicar o porquê que a gente não se movimenta, porquê que a gente tem tanta dificuldade de se movimentar na direção daquilo que a gente quer, eu vou falar para vocês da anatomia dos corpos. É um conhecimento que muita gente traz, né? Eu aprendi eu aprendi um pouco com José Roberto Marques, depois com Amit Goswami. Por último, a Tassi traz esse conteúdo de uma forma muito simples e profunda, né? É simples e é profunda. Então, eu vou tentar simplificar muito rápido aqui para vocês, para que a gente entenda. Porque isso não está só no nosso físico, está no nosso complexo maior. Então, a gente tem um corpo físico, que é esse nosso corpo, que ele nos conta o que está acontecendo nos nossos outros corpos. A gente tem um corpo energético, né, que o liga a gente aos outros corpos. Esse corpo energético, a aura, os chakras, muita gente estuda sobre isso. Ele existe verdadeiramente. Você tem uma energia, um campo energético em volta de você, seu corpo energético. Que ele pode estar mais ampliado, menos ampliado, com mais frequência, com menos frequência, mais limpo ou com mais questões para serem resolvidas, tá? Existem vários estudos sobre isso. Existe um corpo emocional, que é onde estão as nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas ficam registradas nesse corpo emocional. Então, tudo que a gente sente tá ali registrado: medo, raiva, angústia, dor, alegria, coragem, fé. Tá tudo nesse corpo emocional, tá? Tudo isso tá ali. Bom dia, Sol. Eu te chamo de Sol, mas você é Socorro, né? Eu sempre te chamo de Sol, porque tem uma Sol, não sei se é você, se é Sol ou se é Socorro. Aí você coloca aí pra mim. Eu sempre chamo de Sol. Então, existe um corpo, esse corpo emocional, ele vai ter ali todas as suas emoções. E existe um corpo mental, que é um corpo onde tem tudo o que você aprendeu, todas as sentenças cognitivas, tudo que você acredita da vida, do mundo, tudo que você aprendeu nos livros, tudo que você introjetou como verdade na sua vida. Existe ali nesse corpo mental. Isso funciona tudo de forma articulada, tá? Está tudo aqui, somos nós, mas está tudo de forma articulada. Esse conjunto todo do meu corpo físico, do meu corpo mental, do meu corpo astral, forma o nosso ego. É o famoso ego que muita gente fala, né? Da nossa parte. Oi, Vivi, bom dia, meu amor. O nosso ego é o nosso quaternário inferior, que é a nossa manifestação aqui no físico, né? A nossa personalidade, que vai ser composta. A gente não vê, mas tudo que a gente age nesse mundo físico vai estar influenciado pelo nosso corpo astral, mental, inferior, né? Esse mental, e o emocional. Então, todas as nossas ações, 95% das nossas decisões e dos nossos pensamentos estão nesse campo e não estão aqui nesse corpo físico, tá? E além desse quaternário inferior, existe, a gente chama isso de eu costumo chamar isso de nossa condição humana, Até a Maya Andrade, ela fala um termo, Maya Andrade também fala muito sobre esses assuntos, sobre cocriação da realidade, sobre vibração, né? Sobre conexão com Deus. E ela vai trazer um termo que é temporariamente humana. Então, nós somos temporariamente humanos, nós estamos aqui numa condição humana. Mas alimentando essa natureza, todo esse corpo, todo esse complexo aqui do nosso ego, existe um espírito, existe um quaternário, existe uma tríade superior. Alguns autores vão colocar só como corpo espiritual. Eu acho mais fácil, didaticamente, para falar aqui numa live, tá? Então, o corpo espiritual é a sua parte sábia, é Deus em você. Existe em você uma natureza divina. Existe aqui a sua condição humana, existe essa natureza divina. Por onde é que a gente acessa essa natureza divina? Pelo nosso coração. Ele é o comunicador. O coração é a bússola, o coração é o sintonizador, o coração é o magnetizador de tudo que a gente sente, né? E essa percepção dessa tríade divina, desse corpo espiritual, ela acontece em nós
não pelo racional, ela acontece em nós pela parte emocional, pelos nossos sentidos. Por isso que sentir é tão importante. E na nossa cultura, a gente abafou o sentir, a gente priorizou o fazer, priorizou a vida aqui na matéria, o corpo físico. E a gente fez uma cisão com todos esses outros corpos. Oi, Meire, bom dia, amada, bom dia. A gente fez uma cisão. Gente, se vocês quiserem mandar aviãozinho para outras pessoas, essa live é muito legal, viu? Muito importante, ela traz conhecimentos aqui bem profundos que vai auxiliar muita gente. Então, quem quiser fazer esse movimento, por favor, faça, tá? Mas de todo modo, eu vou continuar aqui entregando a live, porque ela realmente tá muito linda, tá muito linda. Então, vamos lá. Esse corpo espiritual... Ai, eu me perdi no que eu tava falando, tá vendo? Não devia ter... Enfim. Vou voltar aqui, se alguém quiser colocar aqui pra mim, na outra live é a mesma coisa, se eu saio eu me perco. Então vamos lá, a gente tem essa tríade, a gente tem esse corpo aqui, o corpo emocional, o nosso complexo aqui do nosso ego, e a gente tem essa tríade divina, esse corpo espiritual. E esse acesso a esse corpo espiritual, ele se dá pelo nosso coração, ele se dá pelo nosso sentir. Ah, ele estava falando disso, e a nossa cultura, ela não prioriza o sentir, ela prioriza o fazer, né? O fazer aqui alinhado ao que você vai ganhar, né? O que você vai construir ao ter aqui na nossa vida física. Então, quanto mais a gente consegue acessar esse espiritual para que a nossa vida física seja construída a partir dessa inspiração, de uma inspiração mais elevada, da nossa parte mais sábia, né? Existe uma parte mais sábia, que é esse espírito em nós, esse Deus em nós. Sabedoria, alegria, amor, abundância, coragem, prosperidade, fé, tá tudo ali, nesse corpo maior, tá? Nesse corpo espiritual. E a gente acessa ele o tempo todo. Tem uma live linda da Tainá. Eu queria desmistificar isso, de que Deus, existe um Deus todo-poderoso, que tá lá em um lugar alto, né? Um lugar distante de nós, muito alto, e que a gente não tem condições de acessar, que nós somos aqui pecadores, né? Pecadores vivendo aqui na Terra, e que existe esse Deus lá mais amplo, e que eu tenho que fazer algo muito elevado para conseguir merecer esse Deus na minha vida, merecer essa sabedoria na minha vida. Isso, gente, a gente tá noutra fase agora, tá? Na realidade, Deus está em você. Deus está aqui na sua parte, né? Está aqui com você o tempo todo. E o que acontece? Quanto mais a gente acessa essa inspiração, mais a gente consegue ser guiar a nossa ação por esse espiritual, tá? Guiar a nossa ação por essa parte mais sábia. Esse é o nosso caminho evolutivo. O que impede isso, né? O que impede a gente de ser guiado por essa parte mais sábia? Primeiro, gente, são nossas crenças, né? Nossas crenças. Essa é uma crença aí grande, de que Deus está lá num ambiente muito diferente da gente. Existe agora um movimento muito grande, as pessoas trabalhando a espiritualidade na prática. E essa live da Tainá, ela é muito linda, porque ela traz esses momentos, sabe? Que a gente acessa esse divino e que a gente não percebe. Então, você está conversando com alguém e você tem ali uma inspiração para auxiliar aquela pessoa. Você está acessando o divino ali em você. Você está fazendo alguma coisa e você tem uma inspiração eu chamo de intuição, né? Para que você... Ai, gente, desculpa. Peraí. Ai, não sei o que eu faço, porque eu tô com mãe e casa ao mesmo tempo, aí fica um pouco complicado. Mas, enfim... deixa eu me concentrar aqui novamente, perdão, perdi um pouco aqui o raciocínio, porque existe uma criança ali por trás da porta e quer atenção. Tudo acontece, viu, no momento da live, no momento que a gente está caminhando na direção de algo mais divino, tá? É muito importante a gente também não parar diante das resistências. Não tô falando para você não dar atenção, tá, para os seus filhos, nem para as coisas da sua vida, não é isso. Mas é você saber que quando você vai num movimento evolutivo, existe uma resistência desse quaternário inferior para que você não caminhe nessa ação, né? Para que você não prossiga ali. Fique tranquila. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Tá? Então, existe essa resistência, a gente precisa de olhar para ela. O que acontece? Vida real, exatamente, Kátia. O que acontece? A gente tem
no nosso padrão, que o nosso ego, a nossa mente física, ela tem um costume. E ela vai buscar manter esse costume ali. Ela vai buscar manter essa estrutura que já está estabelecida. Então, tudo que foge dela e tudo que foge do controle desse ego, ele tem medo. Ele tem medo. É o ego, gente, o medo, ele tá no ego, ele tá nesse quaternário inferior. Todas as emoções negativas, elas estão nesse quaternário inferior. Tudo que é medo, angústia, dor, frustração, comparação, egoísmo, tudo tá no quaternário inferior. E o que eu quero contar para vocês aqui é que o nosso padrão não é viver sobre o quaternário inferior, é usar o quaternário inferior, usar o nosso ego a favor da nossa luz, a favor da nossa sabedoria, a favor da nossa inspiração. É esse o movimento evolutivo. É esse o movimento evolutivo, tá? Muito simples, mas que na prática vai envolver esse caminho evolutivo. Então, o padrão é você estar bem, é você estar prosperando, é seu corpo está né, evoluindo, você está evoluindo no físico, no energético, no mental, no emocional, no relacional, no financeiro. Esse é o padrão. Esse é o padrão, isso é uma crença. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. Se vocês não estão nesse padrão, né, não é porque não merece, não é porque é pequeno, não é porque Deus esqueceu de vocês, não é nada disso. Todo mundo merece a prosperidade, a felicidade, a abundância, a paz. Nós somos feitos disso, essa é a nossa natureza divina. Só que enquanto condição humana que estamos aqui, nós temos um caminho evolutivo e cada um está vivendo as suas questões, né? Uns mais ligados lá à inferioridade, outros mais ligados aqui ao apego, à acomodação, outros mais ligados a questões físicas, mas está todo mundo vivendo o seu processo evolutivo. Não se furte a ele. Olhe para ele com todo o carinho do mundo e entenda o que eu preciso aprender, o que eu preciso avançar para ir além. E se compare só com você mesmo. É o natural da nossa cultura a comparação. É preciso a gente fazer um movimento na direção contrária disso, soltar a comparação. Só existe você com você mesmo, é o seu caminho evolutivo. O meu caminho evolutivo não é o caminho da Meire, que não é o caminho da Anice, que está aqui, não é o caminho da Karen, né? O meu caminho evolutivo é o meu caminho evolutivo, mas todos nós caminhamos para esse oceano e nós acessamos ele o tempo todo. Todas as vezes que você tem coisas lindas aí na sua vida, respostas lindas, você está acessando esse divino. Então, quanto mais a gente trabalha esse caminho de acesso, mais a gente ilumina o nosso ego e a gente age a partir da nossa inspiração e não fica refém das questões do ego, tá? Então, algumas perguntas. O que você precisa de resolver e você não está resolvendo? O que você precisa de olhar e você não está olhando? Qual a dor você precisa curar que você não está curando? O que você precisa perdoar na sua vida ou simplesmente aceitar e você não está fazendo? O que você precisa de se render? Qual o movimento da vida que você precisa de se render e você está ali na ilusão que você tem controle de alguma coisa? O que você tem para doar, para dar? Quais os talentos, quais as coisas que você tem para ofertar para o mundo que você não está ofertando? Então, uma série de perguntas que vocês podem parar para pensar sobre ela. Deus, natureza divina, né, nosso comando universal é puro amor, não quer o sofrimento de ninguém. O sofrimento é uma ilusão do nosso ego e a gente pode sair dele, é um caminho aí de sair dele. Então, voltando para a nossa fala de procrastinação, que é o tema de hoje, o que impede a nossa ação construtiva? Por que temos metas e não cumprimos? É sobre isso a nossa fala de hoje. Dei todo esse cenário aqui para vocês entenderem, para a gente entrar nesse assunto com mais propriedade. E uma coisa que eu queria colocar para vocês também é que aquilo que você não está olhando, aquela dor que você não está curando, aquela habilidade que você tem que você não está colocando no mundo, são os principais caminhos para que você possa ampliar a sua luz, para que você possa prosperar. Porque para você seguir em frente é preciso você, né, tirar as pedras do caminho. Então, se você está se negando, olha só, eu estou caminhando, aí tem uma pedra enorme na minha frente. Eu me nego a olhar para aquela pedra. Eu olho para aquela pedra e vou para o outro lado, volto para trás. Porque eu não quero pegar aquela pedra aqui e afastar ela do meu caminho. Porque isso vai me dar trabalho, isso vai gerar um desconforto interno.
Então a palavra coragem para ser quem você é, coragem para se assumir. Outra fala muito importante é a fala do amor, né? Tudo caminha para o amor, tudo caminha para o amor. E quando você esconde partes suas, isso é exclusão. Você está excluindo aquela parte sua porque você está julgando que ela é menor, que ela é pior, que ela não deveria estar na sua vida. Porque você quer ir para frente, você não quer essa coisa que te faz mal, tá? E tudo nessa vida, aprendi isso com a Andressa Molina, acho linda essa frase. Tudo na vida quer ser visto, acolhido e amado, inclusive a sua dor. Inclusive a sua dor. Então é preciso visitar ali as suas sombras, entender qual é a dor que está ali, soltar ela do seu caminho, reprogramar. Existem diversas técnicas para isso. Reprogramar ela para que você possa seguir em frente no seu caminho. Então, tirar aquela pedra e continuar caminhando, porque o caminho é vasto à sua frente, de inúmeras possibilidades dentro do seu contexto existencial, tá? Tá claro isso, gente, aí pra vocês? Ficou claro esse exemplo? Quero muito que essa crença, ela fique ali marcada pra vocês. O nosso caminho de prosperidade. Existem questões no nosso ego, aqui no nosso mental, no nosso emocional, no nosso energético, no nosso físico, que impedem a nossa ação na direção daquilo que é próspero para nós, tá? Tô falando aqui de prosperidade mais ampla em todos os sentidos. E quais são as questões que impedem a nossa evolução aqui? Quais são as questões que impedem que a gente haja na direção daquilo que a gente quer? Por que a gente procrastina? Eu dividi em 3 grandes temas, aqui 3 grandes classificações para ficar mais didático para vocês, porque esse é um vasto mundo, mas tá tudo aí no nosso campo mental e emocional. Tudo que a gente sente, tudo que a gente acredita, que tá ali registrado e que a gente não consegue seguir em frente, tá? Então, primeiro são as memórias que estão ali no nosso quaternário inferior, no nosso ego, né? Memória de tudo que a gente já vivenciou, nesta ou em outra existência. Tudo que não foi resolvido, gente, tá ali pulsando para ser resolvido. Por isso que fala, né, os espiritualistas, as pessoas que falam de desenvolvimento humano, falam, você nasceu na família certa, você está sempre no lugar certo. Tem as leis indianas, leis espirituais da Índia, tem uma que ela fala assim, tudo está sempre certo. Só começa quando tem que começar, só termina quando tem que terminar. A pessoa que está na sua vida é sempre a pessoa certa. Então tá tudo certo, existe uma inteligência divina maior do que você cuidando de tudo. O seu papel é acessar essa inteligência e fazer a sua parte enquanto uma gota dessa inteligência, enquanto um pedaço, uma gota desse oceano maior, né? A sua natureza divina. Então, já tem tudo. É só a gente agora aprender a olhar pra gente mesmo, limpar as pedras em nós e continuar caminhando. Então essas memórias que elas estão ali no corpo mental e corpo emocional, uma hora eu explico com mais calma sobre isso. Quando a gente vai vivenciando, eu vou dar exemplo só aqui dessa existência. Quando você vivencia uma violência, por exemplo, uma violência física, e você não consegue resolver aquilo, aquele bloco de dor, ele fica registrado no seu campo emocional e algum padrão mental vai ser associado, né? Se você sofreu uma violência física da sua mãe, você vai entender que a sua mãe não te ama, ou que amor envolve violência. Se você sofreu uma violência física do seu marido, você pode entender que casamento é ruim, que homens fazem mal, que homens são agressivos e violentos. E tem uma dor associada. Quanto mais forte aquela dor, mais ela reverbera. O que reverbera mais? O que está mais forte em você, tá? Por isso que tem hoje vários treinamentos de alto impacto emocional. E quando você joga um alto impacto emocional, você joga aquela emoção para cima. Ela passa a ser mais influente no seu campo. Tá? É como se fosse uma média de tudo que você sente. Aquilo que está mais forte é o que reverbera mais. Então, tudo que não foi resolvido, a vida vai te trazer de novo aquela situação para que você resolva ela. Tem memórias aqui no seu corpo mental e no seu corpo emocional. Então, se a gente viver uma questão eu vou falar da expressão, muitas pessoas trazem essa questão da expressão no mundo, né? De se expressar no mundo. É uma dor muito comum de terapeutas e de terapeutas comunicadoras. Aí eu vou dar um exemplo de memória. Eu tenho ali guardado na minha memória, em algum momento que eu me comuniquei e que não foi legal, gerou um desconforto para mim, por diversos motivos. Eu, Lívia, tenho várias memórias disso. Tem pessoas que começam a falar, a garganta trava, começa a dar bloqueios na garganta, começa a ficar sem voz, sua, dá questões várias na vida, bate o carro, várias questões acontecem.
É o seu corpo te protegendo, né? O seu corpo aqui, a sua mente te protegendo de algo que foi ruim, que tem um registro de coisa ruim ali. Então é preciso ir além dessas memórias. Como é que a gente cura essas memórias? Tem técnicas para isso hoje. Mas primeiro é a gente entender que ali tem um desconforto. Qual é o movimento mais comum? Quando a gente sente desconforto, a gente trava, a gente para. A gente não quer ir além. Por isso esse movimento de coragem, que tem que estar conectado ao seu coração, tem que estar conectado a esse movimento de divino em você. Eu quero ir além disso porque eu sei que eu sou mais. Eu não sou essa limitação, né? Todos temos questões para resolver, tá? Eu tô falando aqui da expressão. E de onde vem isso? Isso pode vir de, né, essas memórias, elas podem estar no seu padrão genético, dificuldades que viveram seu pai e sua mãe ou seus antepassados e que você traz ali no seu campo genético para você curar. Se está em você, se está apresentando na sua vida, gente, é porque precisa de cura. Nada vem à toa. O universo tem um planejamento divino, um planejamento maior. Então, se aquela dor está vindo, é porque ela precisa de ser olhada, de ser vista, de ser curada, de ser iluminada. E é através da cura disso, quando você cura isso, onde era sombra vira luz, e aquela luz vira potência de ação na sua vida. Por isso que quanto maior a dor, maior também a luz que vai vir daquilo ali, da cura daquilo. Entende? Quanto maior é a dor, maior é a luz que vem depois. E isso é incorporado ao seu corpo como energia de ação. Então vale muito a pena. É o nosso compromisso existencial iluminar aquilo que não foi, que não está iluminado, harmonizar questões na nossa família, no nosso corpo físico, na nossa vida profissional, com o planeta, tá? Nós temos questões a resolver aqui. O trabalho de analista existencial, que é o que eu faço hoje, ele vai mapear todas essas questões na sua vida. Extremamente completo. É algo assim que eu nunca tinha visto, uma metodologia tão completa, tão incrível na sua vida. Você tem um mapa ali, um direcionamento para você, né? Vou chegar lá na parte do direcionamento, vamos com calma aqui. Então você tem essas questões dos antepassados, você tem as questões dos seus pais, o comportamento dos seus pais, como seus pais se relacionavam, como seus pais se relacionavam com você, o que seus pais diziam, o que ficou de padrão ali dos seus pais. Crenças e emoções relacionadas. Você tem outra que são a sua cultura, o que tem na sua cultura que você acredita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito comum dessa coisa, porque eu trabalho com isso, viver do que você ama. Acessar aquilo que você é, de fato, que você veio entregar no mundo e realizar isso. E na nossa cultura a gente aprende, agora mesmo eu estava atendendo uma pessoa e veio esse padrão. Eu preciso de dinheiro para fazer o que eu quero, para fazer o que eu gosto. O dinheiro, o servir, o fazer o trabalho, ele está associado a uma forma de fazer dinheiro para que você possa viver a sua vida, pagar suas contas, ter uma casa, ter um carro, né? Ter condições de comprar roupa, de criar seus filhos. Só que qual que é o movimento evolutivo mais alinhado? É você fazer dinheiro exercendo os seus talentos, é você ser próspera, conectando aquilo que você é e realizando isso no mundo. Isso é o que eu acredito. Isso é o movimento que eu faço na minha vida. Eu estou me movimentando nessa direção. Mas a nossa cultura diz outra coisa. A nossa cultura diz que a gente precisa de arrumar um emprego, que a gente precisa de fazer uma faculdade, arrumar um emprego para que a gente possa pagar as nossas contas. E esse movimento, ele gera várias dores. Ele gera várias dores emocionais. Muitas pessoas se perdem de si mesmas nesse movimento. E aí vem sofrimento, vem doença no final da vida, vem síndrome do pânico, vem várias questões desse abafamento de si mesmo. Assisti um filme lindo ontem com as minhas filhas, gente, queria deixar aqui pra vocês, Crocodilo Nilo, acho que é Nilo Crocodilo, alguma coisa assim. Coisa mais lindinha, um filme infantil, né, eu assisti com elas, mas que fala dessa coisa de você ser quem você é, de você expressar aquilo que você é de verdade. Esse é o movimento evolutivo, né, de cada vez mais alinhado com o seu ser. Muito lindo. Então vem da nossa cultura e vem do nosso arcaico. O que é o arcaico? A maioria das nossas questões estão no nosso arcaico, no nosso subconsciente, nas questões que a gente não resolveu, nessa linha temporal, nessa linha existencial. Não estão só nesse momento aqui. Você carrega com você várias questões de outros momentos que você não resolveu. Aí não quero ferir a crença de ninguém, mas existe, tá? Se você não acredita em outras vidas, então vamos colocar aqui nos antepassados, vamos colocar aqui nas suas memórias ali no seu campo, né? De outros momentos que você traz e que você precisa de resolver. De novo, tudo caminha para harmonia. Então é preciso olhar para aquilo e harmonizar. Às vezes demora mais, às vezes demora menos.
quanto mais demora, é porque o movimento de resistência em nós está maior. O que a gente precisa de aprender para superar aquilo exige mais de nós, tá? Mas acreditem, é sempre um movimento para frente. E a gente tem dores que fica ali, a Alexa Soldonado, que é outra pessoa que eu gosto bastante, ela vai falar de autocura, inclusive eu tenho muita vontade de fazer o curso dela, não fiz ainda porque eu tô fazendo muitas coisas agora, eu preciso de aprender, que é um aprendizado na minha vida, aprender a priorizar, né, sair dos excessos. A gente estuda o Enneagrama também, eu sou um tipo 7, então, quem entende um pouco disso, realmente, eu vou muito para os excessos, é algo que eu estou aprendendo aqui na minha vida. Então ela vai falar de karma, que é tudo aquilo que não foi chorado, tudo aquilo que não foi chorado. Uma mãe que perde um filho, fica uma dor registrada ali muito grande na alma. Algumas trabalham aquilo, trabalham o luto daquilo. Outras não, outras simplesmente vão para a vida, mas aquilo fica reverberando, né? Então vira várias doenças. Eu tenho um caso aqui que é sobre isso também. Existem dores na nossa alma que ficam ali registradas, que tem relação com abuso, tem relação com abandono, com humilhação, com traição, manipulação, injustiça, rejeição, tá? São as principais dores da alma. Então esse arcaico vai trazer essas dores para você curar nesse processo. Eu vivo muito a questão, por exemplo, vivi muito a questão da rejeição, de me assumir quem eu sou. É uma autorrejeição, eu mesma me assumir e aceitar-me do jeito que eu sou e colocar isso no mundo. Parece simples, né, gente? Mas para mim exige mergulhos muito profundos. Então, a gente tem essas questões vindas daí. E aí, dentro desse campo aqui, eu dividi em 3 grandes campos. As memórias, né? Que elas podem vir do arcaico, da cultura, da genética e dos seus pais, do que você ouviu dos seus pais. A gente vai ter as crenças limitantes, que também tem essas 4 raízes aí que eu falei, que são a formação do ego. A formação do ego vem desses 4 itens que eu acabei de falar, arcaico, a relação com os pais, a genética e a cultura, tá? E dentro disso tem um tema que eu separei, que são crenças limitantes. O que acontece crenças limitantes? Isso é uma pesquisa vasta, a gente vai descobrindo crenças o tempo inteiro, a gente vai descobrindo crenças sobre nós mesmos e sobre as coisas que a gente faz, que a gente realiza no mundo. Quando a gente fala de si mesmo, se você tem uma crença de que você não é capaz, que você não pode, a inferioridade traz isso, né? Porque ela vem de um padrão de comparação. Ela traz essa coisa, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. Isso é uma crença limitante, eu não dou conta. E aí várias crenças limitantes, eu preciso de dinheiro para fazer o que eu quero. Uma crença limitante, né? E várias outras. Relacionamento, homens traem, homens são perigosos, mulheres são sensíveis, mulheres são delicadas, mulheres não dão conta, mulheres são frágeis. Tudo são crenças. E no nosso padrão aqui a gente encontra... eu atendendo uma pessoa, ela falou de uma que eu achei muito interessante. Que a pessoa, alguém falou para ela que ela não poderia misturar a técnica A com a técnica B. Técnicas de limpeza energética. Porque senão uma ia bloquear o acesso à outra. Ela me falou, foi um negócio tão assim, fora, sabe? Eu falei, olha, eu faço isso diariamente. Isso é uma crença, que nem misturar abacate com... Não pode misturar abacate com manga, né? Não pode misturar abacate com leite, com manga. Crenças que a gente tem de diversos níveis e a gente precisa de mapeando essas crenças e derrubando elas. E elas estão aí, estão o que os nossos pais disseram, o que está gravado na nossa memória celular, o que a cultura da gente diz. Então aí, crenças limitantes. Parece simples, mas também é um grande item aí, só você aprofundar nisso já é bastante coisa. As crenças estão no nosso corpo mental e sempre associado a um padrão emocional. Então você quer muito fazer uma coisa, mas você acredita que não dá conta internamente, aí isso impede, você vai procrastinar, não vai ter jeito. Você quer muito prosperar fazendo o que você ama, mas no fundo você acredita que isso é impossível, que isso é um sonho, que isso é uma coisa que é só para quem é muito sortudo na vida. Aí você não vai caminhar naquela direção, porque te falta convicção. A crença, ela tá impedindo que você vá naquela direção. Existem muitas crenças no nosso inconsciente, onde estão 95% dos nossos pensamentos, tá? Então é preciso de fazer um mergulho aí mais profundo nessas crenças. E um item, gente, que eu acho fantástico, que é o que eu falo hoje, que foi o que mudou a minha vida. Eu venho trabalhando essas questões, não é de hoje. Eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha uma pergunta, que era por que as pessoas sofrem? Eu lembro que eu comprei um livro chamado Felicidade. E é um tema do 7, né? Do Enneagrama 7. Ele busca a felicidade existencial. O Enneagrama 7, ele é a alegria, uma das questões dele é a alegria, é a felicidade, a harmonia, viver em paz, né? Com
com a vida, com o todo. E essa falta de direcionamento existencial, essa falta de, que é o terceiro item que eu vou colocar aqui para vocês, falta de clareza existencial, falta de direcionamento existencial. Não saber para que você veio, no que você é bom, o que você precisa de curar, para onde você caminha com mais prosperidade. Isso é o que eu estava falando, isso aqui mudou a minha vida. Eu entender, eu fazer esse mapeamento, que é o que eu faço hoje com as minhas clientes, é o que eu aprendi com a Tassi. Eu já venho fazendo movimentos de cura há muitos anos, era isso que eu estava falando, né? Eu já venho fazendo movimento de cura há muitos anos. Fiz vários cursos nessa área de terapia energética, fiz também no mundo físico, vocês me acompanharam já nisso. E fiz já curso de cocriação da realidade, de física quântica. Fiz vários cursos, tá, gente? Mas assim, nada me deu uma condição de ter clareza e me movimentar no mundo com convicção do que esse alinhamento interno. Porque eu tinha todo esse conhecimento, eu tinha todas essas questões aí, práticas, né? Eu faço meditação já há 5 anos que eu faço todos os dias. Não é só a meditação do silêncio, eu faço muita prática comigo mesmo, tá? Eu faço as duas coisas de manhã, mas eu faço todos os dias de manhã. Pra mim, eu não consigo mais viver sem isso, faz parte do meu ser já. É um hábito que eu criei tão poderoso que eu não consigo mais passar o meu dia sem fazer pelo menos 30 minutos ali de prática. Eu faço mais, mas esse é o mínimo, assim, pra mim, hoje. Mas o que acontece? Eu não reconhecia os meus talentos, eu não reconhecia as minhas habilidades, eu não sabia para que direção eu caminhava. Então, eu ia seguindo o que a minha mãe disse pra mim, que é assim, a minha mãe falava pra mim, eu até coloquei isso num post, eu ia seguindo o que a minha mãe falava pra mim, que é: enquanto você não sabe o seu caminho, vai caminhando. E a minha mãe tá certa, tá? Isso é sabedoria. Enquanto você não sabe, vai se movimentando e vai deixando, né? Vai aceitando esse processo de reflexão interna para você entender os seus padrões. Mas é preciso você caminhar, sabe? É preciso você caminhar para que você vá se entendendo. Então, eu fui fazendo esse movimento da minha mãe. E aí eu fui fazendo cursos, fui colocando coisas em práticas. Paralelo a isso, eu fui fazendo a vida física, né? Graduação, mestrado, doutorado, o concurso público, todo esse movimento aqui mais objetivo e prático para mim naquele instante, porque eu ainda não tinha condição de me entender por completo. Eu tenho muitas habilidades sensitivas, eu sou uma sensitiva, né? Tem pessoas que têm mais habilidade do que eu, pessoas que têm menos, mas eu tenho essa habilidade e quanto mais eu me movimento nessa direção, mais ela se amplia. Só que ela, pra mim, ela era um grande objetivo, era um grande, não é estorvo, tá, gente, a palavra, mas era muito difícil pra mim, era um grande desafio de vida. Porque sentir que é um grande talento meu, que me ajuda muito hoje nos atendimentos, me ajuda demais. Hoje eu vejo tanto que a vida é perfeita, porque eu cheguei num alinhamento, num direcionamento de vida tão... Eu tenho tanta convicção disso, porque eu mapeei toda a minha história, eu voltei em todos os meus cenários, eu reconheci todos os meus talentos. É muito lindo isso. Isso me faz ter força de ação, me faz não procrastinar, entendeu? Porque eu sei para onde, eu tenho clareza de para onde eu devo ir. A clareza, ela é potência de movimento. Então, você sem clareza, você fica indo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, ou fica parado, tá? E aí, gente, essa habilidade de sentir, que é um talento, ela era muito difícil pra mim, porque ela me causava diversas questões, né? Lugares que eu ia que eu passava mal, pessoas que eu conversava que eu absorvia coisas, questões enfim, várias questões, não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai entrar em outro campo aqui. Mas a partir do momento que eu aprendi a reconhecer isso dentro do outro cabedal e que ele fez sentido na minha vida, nossa, isso pra mim virou uma bênção, minha capacidade de me conectar, minha capacidade de sentir, minha capacidade de sentir a vida em mim, sentir o outro, sentir que nós somos uma unidade e caminhando nisso cada vez mais, isso virou pra mim um grande trunfo, tá? Isso me auxilia muito dentro do processo que eu tô hoje. Então, colocar para vocês, sem direcionamento existencial, sem saber para onde você vai, sem se reconhecer, se valorizar e também reconhecer o que você precisa de curar. Você não caminha com potência, né? Com resultados rápidos e potentes na sua vida. Então são 3 coisas, voltando. As memórias, eu, Lívia, a Kátia colocou aqui, sou assim. Então, as memórias,
as memórias que a gente tem no nosso campo, que vem desses 4 itens que eu falei da formação do ego, né? Cultura, genética, os pais e o arcaico. Esses são 3 itens que eu separei aqui. As crenças limitantes em relação a tudo na sua vida, em relação ao seu caminho aí, e a falta de direcionamento, de clareza existencial, tá? Como a gente cura isso? As memórias, as questões que estão ali, aí tem curas e terapias para cada uma delas. A Letícia Leão, que é maravilhosa, vai começar agora um movimento sistêmico, ela coloca tudo dentro da constelação familiar, que é relacionada ao contexto familiar, o seu campo, né, familiar, seu campo sistêmico. E essa questão dos pais, da genética, a gente consegue resolver muito com a constelação familiar. Tem outras questões do arcaico que a gente consegue resolver muito com terapias que acessam o subconsciente. Liberação emocional, reprogramação, a gente consegue fazer muito com técnicas tipo EFT, né, Theta Healing, várias questões aí. E o método do analista, ele vai mapear tudo isso e ele traz um tratamento no final, considerando todas essas técnicas e esses momentos. Então, é muito lindo isso, por isso que eu falo disso para vocês, esse é o meu papel e para mim é importante colocar isso para o mundo. Eu sei que isso faz parte da minha missão, comunicar sobre isso, e é por isso que eu tô aqui. Eu amo ser professora, né, gente? Também tem isso. Então, para mim, Lívia, no momento existencial que eu estava, em 2020, o que me fez mais diferença foi saber o meu movimento existencial, entender qual era o meu direcionamento, os meus talentos e as minhas curas. E é o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ampliar curas que eu precisava de padrões meus. Hoje eu tenho muita facilidade de identificar padrões meus que estão me impedindo. E aí eu vou trabalhando eles. Estou trabalhando muita questão hoje do valor, que foi a aula lá de inferioridade que eu dei, a live de inferioridade. E conectando com a sua sabedoria. Uma coisa muito simples pra gente saber se a gente está conectando com a sabedoria. Se aquilo é bom pra mim, pro outro e pro todo. Se é bom só pro outro, eu tô aí no aspecto da boazinha. Daquela que doa muito, mas não recebe. Se eu tô muito querendo só pra mim, no padrão do egoísmo, eu também tô numa dor aí. Tô numa dor também de comparação e numa dor do ego, de querer tudo pra ele. Se eu tô muito no controle, também eu tô no ego, né? Então tem várias... A gente faz mapeamento sobre isso, mas fácil de você entender. Se é um caminho de alegria, de felicidade, de abertura, é um caminho de luz. É um caminho da sua sabedoria interna, da sua natureza divina e não da sua condição humana, tá? Então a gente precisa de olhar para a nossa condição humana a partir desse olhar mais sábio e iluminando a nossa condição humana, como se a gente fosse pai e mãe da gente mesmo. Tomar a força do seu pai e a força da sua mãe, que é o que fala a constelação familiar, né? Acolher a sua criança, tomar a força do teu pai e da tua mãe e agir no mundo como adulto. E aí você precisa de conectar com essa sabedoria para você saber qual a sua guiança, para onde você vai e ter clareza de qual é o seu direcionamento e para que você veio, quais são os seus talentos, reconhecer eles, gente, é tudo na vida. Humildade, tá? Humildade, reconhecer a sua força e entregá-la para o mundo. Reconhecer a sua fraqueza e pedir ajuda. Humildade, caminho do meio, caminho do centro. Seu coração está no centro. Você conecta o seu coração ao medo que você tem de não prosperar, de não conseguir, de não dar conta, ou você conecta seu coração à fé, à certeza que existe cura para tudo e que o seu padrão é a felicidade, é a construção no seu direcionamento existencial, onde você sintoniza o seu coração. O lugar que você sintoniza ele é aquilo que você tem na sua vida. Se você sintoniza com medo, você gera mais medo. Todos temos medo, tá, gente? Calma, todos temos medo. Eu tô falando desse direcionamento mais amplo, tá? A fé precisa ser maior que o medo, a coragem precisa ser maior que o medo, a ação direcionada precisa ser maior do que o medo. E aí a gente vai precisar de olhar para todo esse cenário, olhar para as nossas memórias, nossas questões mentais, emocionais e olhar para o nosso direcionamento existencial. Então, isso foi o que fez a diferença para mim no mundo, foi olhar para o meu direcionamento, ter clareza e convicção dele. E é por isso que eu faço isso hoje. Toda cura que a gente tem muito forte, normalmente, quando a gente se cura de uma coisa que é uma questão muito forte pra gente, que é uma dor muito grande, a gente tem o desejo de auxiliar outras pessoas a fazer isso também. Isso é natural do ser humano. O ser humano, ele é um ser contributivo, ele é um ser colaborativo, ele é um ser social, tá? A gente vem para crescer e contribuir ao nosso papel aqui no mundo. Então, quanto mais eu me movimento nessa direção, que é o meu alinhamento existencial, combina muito comigo, aí eu vou pro Enneagrama,
para o mapa de nascimento, mapeamento do ego, anseio de alma, mestre dos mestres, várias ferramentas que a gente faz para mapear esse seu cenário todo. O que combina comigo é auxiliar pessoas a se encontrarem, a conectarem, olha que lindo isso, conectarem com a sua identidade aqui enquanto expressão humana, na sua condição aqui temporariamente humana, e alinhar essa condição temporariamente humana à guiança de algo mais sábio, da sua natureza divina. Então, esse é o meu papel aqui. Isso é o que eu ofereço. Isso, né, tem vários movimentos. O movimento de entender as suas memórias, as suas crenças, seus padrões emocionais e o seu direcionamento de vida. E auxiliar você a acreditar, se conectar e se render a essa sabedoria em você. Você pode chamar de Deus, de sabedoria, de inteligência superior, do que for, tá? Não é religião. É realmente aqui, é para todo mundo. Aí, gente, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, pode colocar aqui pra mim, tá? E eu queria deixar alguns recados aqui pra vocês, não sei se ficou claro. A procrastinação, a acomodação, a preguiça, ela tá relacionada a vários aspectos. E esses aspectos, eles estão intimamente ligados ao nosso mental, ao nosso emocional, as questões que estão ali registradas. Existem terapias, formas de identificar isso para que fique mais fluido esse processo, para que você saia daquela memória de dor e vá para a sua inspiração. Quanto mais você caminha na direção correta, mais você cria novos comportamentos e novas possibilidades de ação no mundo. Se você não faz esse caminho, não adianta só você identificar se você não começa a caminhar naquela direção. Então, o movimento é muito importante também, tá? Mas se tá travando o seu movimento, olhe para aquilo, entenda o porquê que aquilo está sendo travado. A constelação explica muita coisa e várias outras técnicas explicam. E o que eu conheço de mais completo é o alinhamento existencial. É o processo do analista que a Tassi traz, é o que eu conheço de mais completo para a sua vida. Ele vai te traçar como você entender as suas curas com você, como você se entender quais curas você precisa de fazer com você, as curas que você precisa de fazer nos seus relacionamentos, o que você precisa de entregar para a vida enquanto talento profissional, qual o seu propósito menor, o que move a sua existência, qual a dor que você cura no mundo e qual é a sua missão espiritual, né? Qual é a parte mais sábia que você veio ajudar as pessoas a acessar. É lindo demais, é o que eu conheço de mais completo, tá? Então eu queria colocar isso aqui para vocês. E aí eu tenho uns recadinhos aqui, gente, que eu achei muito legal, que me veio aqui no final, que eu queria deixar aqui na live para vocês. Primeiro você precisa de saber que o normal, o esperado, é você avançar. Esse é o normal. Os desafios da vida vêm, as sombras aparecem, as pessoas difíceis aparecem na sua vida, para que você amplie luz naquela direção, porque é o seu caminho existencial. Então, quanto mais você percebe isso como uma oportunidade de aprender e de avançar, menos medo você tem, ou menos você quer afastar essas pessoas da sua vida. Mais força e coragem você tem para fazer as curas que você precisa de fazer. Então, o movimento é sempre na direção da sua luz, tá? Esse é o normal. Viemos para crescer e contribuir. Esse é o objetivo da nossa alma. Viemos para crescer e contribuir. O que a nossa alma grita é por crescimento. Por isso que falar, nunca tá bom, gente. Pode ser um padrão de sombra, mas também é um padrão de crescimento. Você atinge um estado, você quer outro além, né? Porque a nossa vida é progresso, é crescimento. E se não tá crescendo, tá morrendo. Então é muito bom entender isso. E quanto mais eu contribuo com aquilo que eu tenho, mais eu cresço, tá? Porque nesse caminho de contribuição vão vindo curas de coisas. Para eu contribuir com vocês dando essa live, eu preciso de aprender a me expressar. Eu tive que curar a minha dificuldade de falar sobre desenvolvimento humano aqui na internet. Tive que curar isso. A minha dor da rejeição, tive que curar isso. Então, nesse movimento de crescimento, de contribuição, a gente vai crescendo. Se a gente se permite fazer essas curas, porque elas aparecem, tá? Deixa eu ler aqui. Lívia, estou nesse caminhar em saber meu propósito aqui na Terra. Estudando hoje, meditei e pedi, então cheguei na sua live. Olha que lindo, Kátia. Abençoada. Que bom, meu amor. Espero que eu te ajude bastante, tá bom? Continua no seu caminho, porque é isso mesmo. É sempre pra frente, tá, gente? Acreditem. Acreditem. Quem tem procrastinação como pecado capital é sempre mais difícil. Procrastinação, preguiça. Mas, na verdade, Nice, quando a gente tá, conectado à nossa sabedoria, nada é difícil. É tudo uma questão de movimento e de cura, tá? Então, se você tem isso aí na sua alma, se você tem esse aspecto muito forte, é sinal de que você tem uma capacidade de ação muito grande.
A preguiça, ela tá aqui na outra ponta, ela tá na sombra. Quando você amplia ela para a luz, você se torna extremamente ágil, né? O oposto da preguiça, tá bom? Existe essa polaridade, existe uma lei hermética chamada a lei da polaridade. Se eu estou muito no medo, eu posso ir para a coragem, a mesma energia, só que o medo está na sombra, a coragem está na luz, né? Onde você está do medo para a coragem, onde é que você está? Pessoas que têm, né, pecado capital, a inveja, por exemplo, que acho que é o tipo 4 no Enneagrama, se eu não me engano, salvo engano. São pessoas que têm muita admiração, que admiram muito o outro, eles têm conexão forte com a sabedoria, tá? Então, eu queria dizer para você isso. Tudo tem o outro lado, tem o outro lado. Então, isso é uma coisa boa também pra gente se focar. Gente, se eu tô aqui, eu tinha muita dificuldade de falar aqui, muito medo de ser rejeitada, de estar falando de espiritualidade, de estar falando besteira, e é coisa que eu estudo a minha vida toda. Mas eu fui pra universidade, né? E a universidade ainda é muito formal. E aí eu tive que vencer tudo isso. E eu sabia que por trás de todo aquele medo de me expressar ali, estava muita luz, porque eu tenho muito conhecimento, sabe? E não é que eu tô me gabando, eu sei que eu preciso muito de caminhar, mas eu sei que no momento que eu tô, eu já fiz muito curso, eu já fiz muita formação. Eu preciso de começar a entregar isso, porque está gritando na minha alma. Eu tenho, quem entende de mapa de nascimento, eu tenho o número 7 como destino, que é o número da intuição, da fé, da sabedoria. E eu tenho 8 como missão. O que quer dizer o 8? É entregar negócios, é realizar no mundo. Realizar o quê, gente? Realizar o 7, aqui o caminho do 7, a conexão, né? Auxiliar pessoas a se conectarem mais, a se entenderem mais, a caminhar sobre essa guiança sagrada, valorizando o que são e entregando isso para o mundo num movimento de contribuição. Isso faz todo sentido com o meu mapeamento. Quando eu vi isso tudo e conectei com a minha história, eu falei, eu não posso me calar mais, eu preciso começar. E eu estou nesse movimento há algum tempo. Né? Há um ano eu estou fazendo isso de forma mais sistemática. E nesse um ano eu posso escrever um livro de tantas curas que eu fiz e de tanto que eu avancei, né? Então, é constante serenidade, é saber para onde você vai e caminhar naquela direção. Então, Kátia, conectar com o seu ser e entregar conhecimento para o mundo. O 9, ele é força humanitária. O que você vai entregar para o mundo que passa por esse caminho aí de conhecimento, de busca interna, de conexão com a sua parte mais sábia, tá? Algo você veio para entregar para o mundo. Obrigada, muita sabedoria. Também me formei como analista existencial. Nesse caminho de crescimento também tenho a missão 8. Ai, olha aí, gente, nada é por acaso, né? As pessoas começam a aparecer aqui na nossa vida. Espiritual e conhecimento, exatamente. E a Anice e eu, é esse espiritual, nessa parte de conexão, de sabedoria, envolvendo negócios no mundo, aqui no mundo, negócios, realização, matéria, mundo físico. Gente, união de espírito e matéria. É o que Yogananda... Eu tenho um mestre muito lindo, o Yogananda. Eu conectei com ele muito cedo na minha vida, na adolescência. E eu sempre sinto a presença dele, né? Eu tô sempre aqui, eu li o livro dele já algumas vezes. Ele tá uma pessoa muito presente na minha vida. A missão do Yogananda é trazer para o Ocidente a espiritualidade do Oriente, para que consiga conectar espírito e matéria, para que as pessoas consigam fazer ações alinhadas ao seu sagrado, ao seu divino. Então não é simplesmente o que você quer, é qual o planejamento divino para a sua vida. Quando você entra nesse alinhamento, você flui naturalmente. Às vezes não é do dia para a noite, porque exige curas, exige amadurecimento, exige uma confluência universal. Então você vai passar por esses momentos de ansiedade, de acalmar, de entrega. Tenho feito isso cada vez mais. Quanto mais eu faço isso, mais eu avanço. E hoje eu não tenho medo nenhum de olhar para as minhas sombras, tá, gente? Eu não tenho esse medo. Porque eu sei que quanto mais eu curo elas, mais luz eu sou no mundo, mais capacidade de ação eu tenho. Então, essa do valor, eu conectei agora recentemente, porque começou a aparecer muitas pessoas assim. E aí eu fui identificar ainda padrões de inferioridade, padrões de questões familiares, né? De chamar a atenção dos pais. Isso muito forte ainda, eu sou a filha mais nova, eu tenho uma irmã muito dominante ainda. E se eu vim com essa situação é porque eu preciso de me reconhecer. Hoje eu tenho muita autorresponsabilidade, mas eu tô em construção, assim como vocês, cada um no seu nível, cada um no seu momento evolutivo, né? Então, o meu papel é continuar, é me acolher, me abraçar, iluminando as minhas sombras e acessando cada vez mais essa parte mais sábia, para que eu consiga ser guiada por ela, né? Faz sentido para vocês? Está gritando dentro de mim. Espiritual e conhecimento está gritando dentro de mim. Exatamente. Chega uma hora, gente, que
É chamado, né? É chamado. Chega uma hora que a gente começa a sentir um vulco-vulco interno, uma insatisfação, uma inquietação, que é a vida nos movimentando para que a gente vá para o nosso alinhamento mais potente, que é isso que o analista oferece, tá? Então, nós temos uma natureza divina e uma condição humana, são os recadinhos, né? O caminho evolutivo é se movimentar aqui no físico a partir da inspiração do divino em você, a partir da inspiração da sua parte mais sábia. É uma tarefa ampliar nosso acesso no dia a dia e realizá-lo. Todos somos seres divinos. É como uma musculatura. Quanto mais eu desenvolvo, mais resultados eu tenho. Então, é um reprogramar a sua mente para olhar para o que é bom, belo e sagrado em você, na vida e no outro, e colocar isso no mundo. Exige reprogramação mental, tá? Reprogramação emocional. Acessar a sua sabedoria. Mas saiba, você não é essa condição humana. Você é a natureza divina. Você já é tudo. É limpando para você acessar cada vez mais. Limpando e caminhando nessa direção com clareza existencial. Que é lindo isso. Sem clareza a gente fica batendo cabeça. A gente fica pegando vários caminhos paralelos e não foca, não tem foco ali no que realmente é importante para a nossa vida, tá? Está tudo interligado. É outro recadinho aqui, vou ler esses recadinhos para vocês, que são o que eu escrevi antes da live, tá? Está tudo interligado. Por exemplo, apareceram pessoas aqui, 7 pessoas, né, que estão ali conectando comigo, com esse movimento aí interno. E a vida, quando você vai para esse alinhamento, o sincronismo universal ele é maior. Começam a aparecer pessoas, começam a aparecer lugares, começam a aparecer acontecimentos na sua vida que te auxiliam a caminhar naquela direção. Nem sempre é só caminhos de amor, gente. Aparecem caminhos também de cura, né? Eu mesmo, recentemente, eu tive uma questão muito séria relacionada a dinheiro que eu nunca tinha passado na minha vida. E eu sei, né? Eu sei que eu preciso de olhar para... É o que eu tô fazendo, olhando para essa área agora. Mas eu nunca tinha, né? Passado por isso. Um golpe financeiro. Nunca tinha passado por isso. E eu sou muito honesta com as coisas que eu faço. Eu não devo nada a ninguém. E por que isso aparece na minha vida, né? Por que eu tenho que enfrentar isso? Porque Deus é injusto comigo? Não, porque são questões aí relacionadas a valor que eu preciso de aprender. E eu já sei o que são e estou trabalhando em cima delas, tá? Então vem situações também, mas não encare como injustiça. A frase que a Tassi usa, né? Tudo é bênção ou lição. Tudo é bênção ou lição. E se aquela lição veio, é porque você precisa de passar por ela para que você avance. Porque a gente pede para avançar, não é isso? Uma coisa muito séria, não acredite na limitação ou você será ela. Não acredita na limitação. Tudo que você se identifica, né? Você cria uma identificação, você gera uma limitação. Então, se você identifica com a sua dor ou com a sua questão emocional, se você identifica e acha que você é aquilo que você vai viver na sua vida, tá? Se você acredita que você foi traída porque você não merece um amor, é isso que você vai ver na sua vida. Se você acredita que ser traída é porque é o padrão, porque todos traem, é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai ser traída de novo. Então, não acredite na limitação. Acredite que você é essa parte mais sábia. E como trazer ela para o meu dia a dia. Espiritualidade na prática que eu falo, né? Lindo demais. Outra coisa muito linda que eu queria deixar aqui para vocês. Olha isso, gente. O desejo do seu coração é um acesso à sua sabedoria. Ele pode ser realizado. Caminhe nessa direção. Tudo que o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. É uma frase da Amanda Dreher. Tudo que seu coração sonhar, você tem o desejo de realizar. Se um desejo maior veio no seu coração, aquilo é um acesso à sua sabedoria, à sua parte mais sábia. É a vida te mostrando onde você vai chegar, onde você precisa de caminhar para chegar, tá? Então, acolha esses desejos mais profundos do seu coração e comece a se movimentar nessa direção com fé, constância e serenidade. Tem coisas que acontecem mais rápido, tem coisas que demoram mais. Continue no seu caminho, na sua direção, tá? Com fé, constância e serenidade. O desejo do seu coração é um acesso à sua sabedoria, à sua parte mais sábia. É Deus, é a vida, a sua natureza divina te direcionando para aquilo que você precisa de realizar aqui no mundo. Então, acolha isso, ouça isso, dê bola para isso, tá? E construa ações na direção da sua luz. Não tenha pressa. Decida-se ser feliz. Decida-se sair de onde você está. Decida-se exercer os seus talentos e ser o melhor para a vida. Ser contribuição no mundo, para que a vida também contribua com você.
Mergulhe profundamente em você, porque tudo está em nós. Quando a gente mergulha profundamente na gente, a gente vai vendo que o outro ele é só um espelho. Isso vai ficando claro pra gente. O outro mostra para nós a nossa luz e a nossa sombra. Um exemplo simples, né? Uma ferramenta chamada Anseio de Alma. A gente pode aplicar, ela tem um passo a passo mais completo, mas basicamente o que é? O que você admira no outro é porque está em você. Se você enxerga no outro é porque existe aquela energia em você. E também o que te incomoda no outro é porque tem algo que reverbera em você que precisa ser harmonizado, precisa ser curado. Então, o outro, ele é um espelho do universo, é o universo nos auxiliando a gente ao nosso crescimento. E aí usar a frase, tudo é bênção ou lição, tá? Então, se você está procrastinando, é sinal de que você precisa de olhar mais profundamente para o seu corpo mental, para o seu corpo emocional e para aquilo que você precisa de resolver na sua vida. Sair da postura de não ação, da vítima, né? Ou da acomodação, do achar que você... Gente, nós somos potência divina, nós podemos tudo dentro de um direcionamento divino. Então, é você estar se limitando, é você estar acreditando que você é uma poça. E você não é uma poça, você é o oceano completo. Você é todo esse oceano. E você tem acesso a esse oceano. Então, se você não está dando conta de fazer uma ação, para de ficar ali se culpando e se punindo porque você não dá conta e vai entender o porquê que você não dá conta. Vai entender o que está por trás daquele pensamento, daquela procrastinação, tá? Porque o normal é a gente caminhar na direção daquilo que a gente acredita, daquilo que vibra o nosso coração. E aí eu posso ajudar vocês nisso, claro, com o processo do analista existencial e várias outras técnicas, mas o que eu estou aplicando agora é esse processo, porque ele faz muito sentido para mim, foi o que mudou a minha vida, e as pessoas estão se conectando comigo, é também para terem potência de vida, para se alinharem e caminharem aqui com direcionamento sagrado, direcionamento da sua sabedoria, e construindo ações na direção daquilo que importa, daquilo que é essencial na sua vida. É o recadinho que eu trouxe ali das curadoras, né? Curadoras. O que são as curadoras? É esse movimento feminino na gente, a força da mãe, a força nutridora, a força da energia que gesta, da energia que intui, né? Esse acesso que você intui no seu coração, você sabe para onde tem que caminhar, e aí usar a força masculina para realizar. Mas você precisa de acessar primeiro o que você precisa de realizar, qual o seu direcionamento, né? Com sabedoria, para você começar a se movimentar. E não se movimentar aqui seccionado dessa sua parte divina, dessa sua parte nutridora, dessa sua parte feminina, e agindo, porque você quer ter, porque você quer mais, né? Ou porque você precisa de sair ali da escassez de onde você está. Isso é legítimo, mas esse é um caminho de mais dor, de mais sofrimento, de mais peso. A conta vem, Nós estamos num momento de conexão. Então, é conectar a esse ser nutridor, essa mãe divina em você e usar a força aí desse pai, dessa energia realizadora para caminhar no mundo construindo algo com seu coração alinhado à sua parte sábia. Esse é o nosso caminho evolutivo. Passo a passo, tá? Passo a passo. Nunca desista de você mesmo. Entenda, pare de se cobrar fazer aquilo e vai entender o que tá ali que tá em desequilíbrio, né? Às vezes, gente, é só um comportamento que você precisa de persistir. Persistência, resiliência. É outra questão aí da vida. Persistência, resiliência. Nós não somos os nossos pais, nós não somos a nossa limitação, nós não somos as nossas sombras. Nós somos natureza divina, em condição humana e com um caminho direcional aqui, de vida. Com um caminho para ser realizado aqui. Ter clareza disso e caminhar nessa direção é o que vai te trazer paz e felicidade existencial. É o que vai fazer você se tornar imparável. Olha que lindo isso. Eu sinto isso hoje. Se tornar imparável, tá? Conectada, colocando no mundo aquilo que você precisa de fazer. Às vezes também você está muito desalinhada e por isso você não consegue fazer aquilo. Você não acredita internamente naquilo que você está se propondo a fazer. Você está desalinhada. Aí você não tem motivação. Eu vi já estou encerrando, tá, gente? Já passou 12 minutos. Vou encerrar, mas só para te dar esse exemplo, a gente fez uma prova no curso de analista existencial e várias pessoas, não foi só uma, algumas pessoas falaram que sempre foram medianas ali na escola
sempre foram medianas na escola e que odiavam fazer provas. Acho que teve uns 2 depoimentos desse. E que aquela prova ali fez todo sentido para eles, porque eles estavam fazendo algo que era nutridor, que era do coração, algo que nutre, que te alimenta, né, da sua força nutridora. E então fazer aquela prova foi algo divino, foi algo gostoso. Se viram ali naquela prova, tá? Então é sobre isso. Kátia Costa, passei 13 anos por síndrome do pânico. Que lindo. Lívia está gritando em mim. Que lindo, Kátia. Maravilhoso. Continue o seu processo, fazendo as curas necessárias, entendendo quem você é e colocando isso no mundo. Tá bom, gente? Sempre acolhimento com você mesmo, acolhimento com o que você ainda não dá conta. Percebi também muitos padrões de culpa em mim, de culpa por coisas que eu não dei conta, por coisas que eu não fiz, por coisas que eu acredito que eu ainda não consigo realizar, né? Mas é preciso esse olhar mais amplo, não? É um processo evolutivo. É que nem criar um filho. É como se essa condição humana aqui a gente fosse filho desse pai e dessa mãe mais divino que estão em nós. Então é aprender a acolher essa condição humana e auxiliando ela a caminhar nesse mundo e entregando aquilo que ela tem de melhor. Quanto mais você está na direção daquilo que você tem de melhor, se sentindo capaz e realizador, mais você sente felicidade existencial. Mais você sente capacidade de contribuir e de cooperar com o mundo, que é o que traz felicidade. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Gratidão por me ouvirem, por estarem aqui. Parabéns pelo movimento de vocês, dessa construção, de estar nesse caminho aí existencial, de se construindo, de se acessando e de sendo cada vez mais aquilo que você é em essência. Tá bom? Gratidão demais. A live vai ficar gravada, vocês podem passar para quem quiser, podem assistir novamente. E semana que vem a gente fala de outro deformador do ego, né? Gratidão, Luciana, eu amo falar, gente, eu amo falar sobre isso. Esse é o assunto da minha vida. A gente falou sobre inferioridade, a gente falou sobre a acomodação, a preguiça. Semana que vem a gente vai falar de outro bloqueador do ego, de outro deformador do ego, que é o apego, tá? A gente vai falar sobre o apego, que é também algo extremamente nocivo ao nosso caminhar e extremamente comum também, tá bom? É isso. Amei te ouvir. Gratidão, Lívia. Gratidão, Kátia. Gratidão. Se precisarem de mim, estou aqui, tá bom, gente? Lá no meu Instagram tem tudo que eu faço. Tem lá na bio, tem tudo que eu faço. Eu já estou fazendo a imersão, que a Tassi ensina, né? Que a Tassi aplica há muitos anos. A imersão em analista existencial, que é um processo extremamente profundo, rico, transformador, que vale demais a pena. Muda realmente a vida. Então, faça as pazes com você mesmo e caminhe na direção de quem você é. Lindo demais. Cris, meu amor, você chegou agora, a live vai ficar gravada, já tô encerrando, tá? Aí você pode assistir, tem muitas coisas aí, eu vi o seu recadinho ali na caixinha que você respondeu, eu vou responder pra você, tá? Mas essa live, ela pode te ajudar muito, ela pode te ajudar bastante, tá bom, meu amor? Porque se seu coração tá pedindo, se você quer fazer alguma coisa que tá alinhado com seu coração, é olhar pra frente e entender o que tá impedindo a sua ação ali atrás. Tem várias questões que a gente falou que impede aqui a nossa ação. Tá bom? Gratidão pela sua presença. Um beijo pra vocês, bom domingo e até semana que vem com a live sobre o apego. Um beijo, deixa eu sair aqui.